Olá pessoal, como é que estamos todos? Meu nome é Celso Yamamoto e mais uma vez estou aqui conversando com vocês a respeito da acupuntura. Ah, Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo aqui fazendo um comentário sobre por que algumas vezes em literatura a gente tem algumas impressões erradas, por isso que nos cursos presenciais de acupuntura eu sempre dou uma dica pessoal, tá? Falando assim para eles não lerem outros livros de acupuntura enquanto estiverem fazendo meu curso, depois se quiserem ler, tá? Livros de acupuntura, vocês podem ficar lendo o livro que vocês quiserem, porque eu não recomendo livro nenhum de acupuntura, eu não uso nenhum livro como referência para o curso. Tem o pessoal então pergunta qual é a minha referência bibliográfica, de onde é que eu aprendi acupuntura primeiro, tá? Eu li muitos livros de acupuntura, sim, tá? Mas a partir dessas informações depois eu fui observando algumas coisas e percebi que às vezes alguns autores falavam uma coisa e outros autores falavam uma coisa completamente diferente. E aí quem já estudou acupuntura ou está estudando acupuntura talvez tenha esse tipo de experiência, tá? Um livro fala uma coisa, de repente um outro livro tocando sobre o mesmo assunto, fala uma coisa de um contexto completamente diferente, às vezes até o contrário do que o outro autor está fazendo. Aí você fica pensando assim, mas qual autor está certo? Aí eu vou perguntar para o professor de acupuntura, professor, esse livro é melhor que esse? Tá? Aí de repente o professor fala, eu gosto mais desse livro. Aí o outro livro, o professor fala, não, eu prefiro mais esse livro, o outro livro que está errado. E aí a cabeça do aluno, de quem está querendo aprender acupuntura, fica uma confusão danada, tá? Cria um vento interno na cabeça, bagunçando tudo dentro da cabeça deles. Então, vamos lá. Eu queria conversar com vocês a respeito de uma dúvida que um aluno comentou comigo a respeito do sono, tá? Porque é o seguinte, ele deu dentro do conceito de cinco elementos, então vamos lá de novo: fogo, terra, metal, água e madeira são esses os nossos cinco elementos, tá? Como vocês sabem, eu foco muito nesse conceito de cinco elementos. Ah, no que ele estava me perguntando o seguinte, é que numa determinada explicação, agora não lembro mais qual foi, eu falei que problemas do sono, tá, tem relação com a energia do elemento madeira. Tá? Por que madeira? Bom, e por que eu coloquei o sono em madeira? Essa foi a pergunta que ele me fez. Okay? Porque, segundo ele acreditava que sono deveria ser colocado não no elemento madeira, mas no elemento água. Que se a gente for considerar dos cinco elementos, por aquela interpretação de energia yin e energia yang, bom, vamos lá, né? O fogo seria o elemento aqui dos cinco elementos, o fogo representa energia yang, e já que fogo representa energia yang, a água representa energia do tipo yin. Tá? Por isso que o sono, quando a gente fica mais yin, nós estamos dormindo, ok? Estamos repousando, estamos em inércia, que são características da energia yin, em oposição à energia do fogo, que é a energia yang, energia de atividade, a agitação, né? É por isso que então ele considerou que o sono deveria ser classificado como sendo do elemento água e não do elemento madeira. Só que eu coloco o sono não no elemento água, mas no elemento madeira. Por que eu fiz isso daí? Bom, tem várias explicações aqui que eu posso dar. A primeira delas é que existe então uma energia mental para cada um dos cinco elementos. E o sono seria uma energia mental. Tá? Então, no caso, tá? A energia da atenção. Tá? Atenção. A energia do estar consciente tem relação com a energia do elemento fogo, tá? Então estou atento, estou consciente, tem relação com o fogo. Enquanto a energia da memória tem relação com a energia do elemento terra. E aí tem livros que falam uma coisa completamente diferente, tá? Mas vão na minha aqui por enquanto, tá bom? No elemento metal você tem a energia da criatividade. Criatividade, tá aqui no elemento metal. A energia do elemento água é uma energia que geralmente em livros eles colocam a palavra força de vontade. Só que aqui eu prefiro uma outra palavra. Eu uso a palavra, uma palavra até meio moderna hoje em dia, né? O empreendedorismo. Vou deixar só desse jeito aqui, dá para entender, né? Empreendedorismo. E o sono tá aqui no elemento madeira junto com a energia dos sonhos também, que é uma manifestação de uma energia mental. Okay? Então eu coloco nessa ordem, tá? Dentro de cada cinco elementos. E até explico da seguinte forma. Tá?
Como é que a energia mental funciona? Lembre-se, os 5 elementos estão dentro de um ciclo chamado ciclo de criação. Para quem não sabe, como é que é o ciclo de criação? A madeira alimenta o fogo, tipo lenha alimenta uma fogueira. A fogueira, por sua vez, alimenta a terra, porque depois que o fogo é consumido, restam as cinzas que vão nutrir a terra. Tá? O elemento terra nutre energia de metal, então a terra, dentro da terra, vão formar as rochas e os metais. Tá? O metal vai alimentar a água, tá? Porque de dentro das rochas, os metais é que surgem as fontes de água, literalmente as fontes de água mineral. Tá? E o elemento água, por sua vez, vai alimentar madeira, assim como a água alimenta as plantações, alimenta as árvores. Então, esse é o chamado ciclo de criação. Okay? E dentro desse ciclo de criação, entende como é que funcionam as energias mentais também. Porque você tem sonhos. Tá? Ou uma criança tem sonhos. Se uma criança tem sonhos, é isso que faz ela ir para a escola e prestar atenção, ficar consciente a tudo aquilo que o professor está passando para ela. Só que não adianta só a criança ficar prestando atenção na aula. Não, ela tem que prestar atenção na aula e guardar aquelas informações aonde? Dentro da memória dela, dentro da cabecinha dela. Tá? Então, é preciso ter memória com essas informações, não só prestar atenção na aula, mas guardar essas informações. Só que também, se ficar só decorando um monte de informações, não adianta nada. Tá? A gente tem que rearranjar essas informações para fazer com que coisas novas surjam. Okay? Ou seja, é por isso que a memória vai alimentar a criatividade. A gente vai pegar então as informações que estão guardadas dentro da memória e vão fazer elas serem arranjadas de formas diferentes, surgindo novidades então. Mas não adianta só viver nesse mundo de fantasia, inventando coisas na cabeça. Não, tem que fazer com que isso aconteça. É por isso que a criatividade vai alimentar o empreendedorismo. É quando então eu vou pensar assim, como é que eu posso fazer isso que eu estou criando na minha cabeça se tornar uma realidade? E aí eu consigo colocar em prática todas essas coisas que eu estou fazendo, estou pensando. Okay? E aí, quanto mais eu estou realizando, quanto mais coisas eu estou conseguindo fazer, o que vai acontecer? Mais sonhos eu tenho. E quanto mais sonhos eu tenho, mais atenção eu presto no mundo à minha volta. Mais informações eu vou coletando, vou armazenando coisas novas, eu vou criando coisas novas, eu vou fazendo acontecer. E aí então eu mantenho esse ciclo constante dentro do ciclo de criação. Tá? É por isso então que eu coloco o sono aqui no elemento madeira e não no elemento água. Tá? E tem uma outra razão também. Okay? Sono, sonhos, não é simplesmente ficar dormindo. Tá? Não é simplesmente ficar apagado. Por isso que eu não coloco o sono aqui no elemento água. Porque o sono não é completamente in. Na verdade, o que é o sono? Se eu pudesse colocar assim de uma forma um pouquinho mais moderna também, eu poderia estar pensando assim da seguinte forma. Deixa eu apagar algumas coisas que tem aqui então. Vou apagar isso daqui. Vou apagar isso daqui por enquanto, só para a gente dar uma outra interpretação aqui para vocês. Vou apagar isso daqui também, tá? Porque eu vou me concentrar só nesses 3 elementos aqui. Eu vou me concentrar só nos elementos madeira, onde tem o sono, sonhos, nessa energia do fogo, que é a consciência, e na energia do elemento água. Tá? Vamos lá considerar que a água, então, é energia do tipo Yin. Se a gente for levar para um lado até um pouco mais moderno, um pouco mais psicanalítico, tá? Eu poderia falar que essa energia aqui, tá, do fogo, é a energia do nosso ego. Tá? A nossa energia da consciência, estarmos conscientes. Se isso daqui é o estado de consciência, o que seria o nosso inconsciente, então? Desculpe. Vou espirrar. Vou dar uma pausa. Cortei meu espirro aqui. Vamos lá. Se fogo é a energia da nossa consciência, o que seria o nosso inconsciente? O nosso inconsciente. Bom, se consciência tem fogo, a inconsciência seria o oposto de fogo, ou seja, o inconsciente estaria aqui, ó. E é por isso então que naquela descrição da energia fogo, energia yang, estarmos conscientes, e aqui nós temos o oposto em termos energéticos. A energia yin, o inconsciente, estaria aqui no elemento água. Tá? Desconsidere aquela informação que eu tinha passado antes, agora eu estou passando uma informação diferente aqui para vocês, baseado, pensando dentro de um conceito de psicanálise. E aí que está interessante. A gente pode construir várias informações
tendo como base esse mapa dos 5 elementos. Agora, se você tentar enxugar todas as informações tudo junto, aí começa a ficar bagunça. Por isso que eu estou falando, porque isso que de repente tem um livro que fala uma coisa, e se você pegar um outro livro, ele fala de outra coisa completamente diferente, aparentemente completamente diferente. Mas é que eles estão colocando pontos de vista diferentes. Aqui eu estou falando sobre medicina chinesa, aqui eu estou começando a pegar uma base de psicanálise e estou começando a encaixar aqui para vocês. E aí então isso faz sentido, não é verdade? Onde a consciência está no elemento fogo, o inconsciente está aqui no elemento água. E por que que ainda assim eu mantenho o sono aqui no elemento madeira? Que é justamente os sonhos. O que que são sonhos? O sonho é quando você tem a manifestação do inconsciente querendo se transformar em consciência, tá? Só que ele não é nem a inconsciência, nem a consciência, ele está no estado intermediário. Por isso que mesmo assim, então, eu não vou associar então o sono com o elemento madeira. O sono está lá no estado intermediário, está lá no elemento madeira. Você viu como encaixa direitinho? Tá? Se você gostou dessa explicação, então, e ela ajudou vocês, vou pedir para vocês, então, como sempre, tá? Devia ter falado isso no começo, darem likes, compartilhar esse vídeo, assine o canal, ative o sininho, visite o site shenlong.com.br, onde eu coloco cursos online e a minha agenda de cursos presenciais para que vocês possam estar aprendendo cada vez mais e mais a acupuntura. Tá bom, gente? Vou encerrar por aqui, tá? Antes que eu espirre de novo, tá? Mas eu vou encerrar agora então para vocês e nos vemos no outro vídeo. Tchau.